criador, né, muitas vezes ele tem muita certeza do que ele quer, muita até clareza, e a crítica ela pode um pouco tensionar isso. Quando você tem a crítica jornalística, principalmente, ela faz um pouco esse papel de mediador também com um público maior, né? De alguma maneira incentivar o público a ir ao teatro. A tentativa de não de explicar o espetáculo, mas de tentar localizar, ver qual é a tendência, ver o que o espetáculo está trabalhando, como é que ele se situa no momento atual do nosso teatro, como é que a gente percebe poucas vezes a relação da plateia em relação à proposta do grupo. Então articular essas ideias é um pouco o nosso trabalho, na tentativa de fazer menos uma crítica de juízo, dizendo isso é bom, isso é ruim, mas tentando problematizar. Então no fundo é quase um comentário que a gente faz, mas um comentário especializado tendo em vista o nosso olhar, a nossa formação. O Festival de Blumenau, né? Lá esse papel de analista, lá eles chamam de analista de espetáculo, né? E lá também é uma conversa com o grupo no outro dia. Foi lá que a gente percebeu esse modelo que foi implementado por uma professora chamada Pita Belli, no festival que já está para lá da 20ª edição. E ela percebeu a necessidade de fazer um debate no dia seguinte, onde reúne todos os elencos, reúne quem está circulando por lá, para exatamente fazer esse comentário. E aí a gente faz o comentário, abre para a plateia, as pessoas também comentam. Num primeiro momento o grupo faz uma exposição sobre o seu processo, diz de onde saiu aquele espetáculo, se foi de uma disciplina, se foi de um projeto de extensão. Faz essa exposição, o pessoalzinho comenta, os dois comentaristas, depois abre para um debate com a plateia. E é um ambiente, é um momento formativo, é isso que é legal de não perder de vista. Um debate com muita gente e você perde imprecisão, porque todo mundo começa a falar, cada um quer dar a sua opinião, dar a sua impressão do que foi o espetáculo, então a gente às vezes vai perdendo a precisão. O bom papo é um papo nosso, do comentarista, com o grupo, restrito ao grupo ou com fazedores de teatro. Não que a gente esteja desprezando o grande público, mas é que dispersa, pulveriza, e aí a gente vai partindo para uma outra natureza e dinâmica de perguntas e de quererem saber. Gosto, né? Muitas vezes vai pelo gosto, gostei, não gostei. Exatamente. Não pode ser assim. Tem tendências, eu gosto das tendências. Você tem uma tendência da palhaçaria, né? O trabalho do rapaz de hoje, né? Circo de Quintal. Circo de Quintal, que vai um pouco nessa tradição mambembe, quanto o anônimo, que já vai refinando essa tradição. Eu acho que são duas expressões interessantes. Os Corcundas é um espetáculo que eu gostei, aqui da produção de Campo Grande, porque eu acho que ali tem um percurso de pesquisa e de trabalho de ator cuidadoso, isso é interessante. O espetáculo do o Cru, e também essa tendência mais de um teatro contemporâneo performático, né? Eu também acho que aí causa um certo estranhamento, porque coloca o próprio teatro em questão, mas eu acho que é interessante para o festival. Eu acho que o público precisa também enfrentar essas diferenças, né? Eu falava com o autor daquela peça Conversa para Mais de Metro, falava para ele, você assistiu o Cru, o espetáculo do pessoal de Brasília? Ele não tinha assistido, mas ter assistido aquele espetáculo ajuda a entender o processo dramatúrgico dele como autor na iniciativa dele lá, que ele é um excelente autor, por exemplo, mas está um pouco ainda perdido, está buscando o caminho dele. O Cru já tem uma adaptação, um diálogo mais interessante, mais enxuto, e esse diálogo, essas conversas, é que são importantes, essas relações é que são importantes de serem realizadas e vistas no festival e na hora do comentário. O festival também ele tem essa pujança de muitas vezes aquela produção da cidade, que ela ali não tem com quem dialogar, muitas vezes no festival encontra um outro trabalho de um outro lugar que tem um diálogo com aquela produção. Encontra um par. É aí que o festival de fato cumpre uma das suas funções, né? Agora, tem um papel assim, que eu acho que o FESCAMP tem que olhar agora, que é a formação de público, não é? E também o teatro para a criançada. Que a base do que houve aqui para a criança foi o palhaço. Mas não é só isso que produz para a criança. Então acho que tem muita coisa que precisa... Acho que o festival tem que olhar isso. Tem um trabalho de formação de espectador, que não é um debate depois, mas um trabalho de mediação com alguém que prepare isso com o público, que não somos nós nem o grupo. Porque o FESCAMP está só na sua 5ª edição, né? Tem muito para crescer, para se aperfeiçoar, para poder se direcionar, para experimentar. E pelo que a gente vê, a trajetória é muito exitosa e a gente torce para que continue e
para que agora esse serviço, digamos assim, esse burilamento do trabalho com o público seja algo importante e que os coordenadores deem também atenção a esse aspecto.